ou constantemente aqui. Ele nunca estará, nem nunca ele esteve, ele sempre está. Deus está no teu passado, Deus está no teu presente, e Ele também já está no teu futuro. Louvado seja Deus pela Deb. Eu espero um dia realizar o nosso próximo sonho, que é poder ser criado por vocês, ser ovelha de vocês, dos senhores, e poder dividir o altar com vocês. É um prazer imenso. Eu me apaixonei pelo pastor que hoje estava ministrando a EBD, e o irmão que estava do lado. O nome dele é um pouco diferente. O bispo foi quem me disse. Como é o nome? Isidro. Pastor Isidro. Quem é? Que mente fantástica, irmão. O senhor tem uma mente absurda, pastor. Que Deus lhe conserve. É um prazer. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Olha aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 11. Eu espero que você me aguente até o arrebatamento. Queria que Bianca estivesse aqui para ver isso. Porque em 2017, no ano que Deus prometeu, eu também perdi um filho. E eu quis parar e desistir. E a minha filha perguntou: papai Jesus, como é que fica? Deus sempre levantará pessoas certas para lhe levar em direção ao propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, irmão. Versículo 17 diz assim: Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que ele seria um povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal, a demoliu seus altares e as suas imagens quebraram por completo em pedaços. Mataram a Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares, e o sacerdote indicou oficiais sobre a casa do Senhor. Ele tomou os chefes das centúrias, os capitães e a guarda, e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei da casa do Senhor, e vieram pelo caminho do portão da guarda até a casa do rei. Ele se assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se regozijou, e a cidade ficou em silêncio. Mataram Atalia com espada ao lado da casa do rei. 7 anos de idade tinha Joás, quando começou a reinar. Quantos podem dizer amém? Antes de você tomar seu assento, repita comigo, por favor: escondidos. Dá para ser melhor, diga: escondidos. No altar de Deus. Tome seu assento, querido. Meus irmãos, não irei tomar muito tempo, só peço que você redobre um pouco sua atenção para cá, por favor. O termo hebraico becorá, assim como o termo grego prototóquia, nas suas traduções indicam o mesmo significado, que é para primeiro filho ou filho mais velho. Isso porque, desde o Velho Testamento, na época patriarcal, foi estabelecido o direito da primogenitura, ou seja, 3 direitos básicos são dados ao filho primogênito de cada um dos pais. Eles teriam direito a herdar o sacerdócio da casa, eles teriam direito a herdar porção dobrada da herança deixada pelo pai que morreu, e por último eles exerceriam uma posição superior na família. Estabelecendo esse entendimento, eu preciso que nós entendamos que Israel sempre foi baseada nessas preposições. Tudo que Deus estabeleceu desde o tempo patriarcal foi firmado, e assim foi vivido pelo seu povo. A Bíblia vai dizer que depois disso, em Gênesis 49, vai acontecer algo muito particular, a chamada bênção patriarcal de Jacó. Quando Jacó estabelece essa bênção patriarcal, lógico que a primeira noção que nós temos é de que Rubem herdaria a sua primogenitura. Mas a bênção do direito à primogenitura também poderia ser perdido de 2 maneiras. A primeira, pelo um pecado que fosse imperdoável. A segunda, você poderia vendê-la ou trocá-la. Quem comete esse pecado imperdoável é o filho de Jacó, seu filho primogênito, Rubem, ao se deitar com a concubina de seu pai, Bila. O segundo é mais conhecido pelos irmãos, o filho de Jacó, o irmão de Jacó, Esaú, ele vai trocar com seu irmão a bênção da primogenitura.
Particularmente isso me chama a atenção porque tanto Jacó quanto seu filho José, que foram os herdeiros das bênçãos primogenituras que foram passadas, eles têm uma coisa em comum. O que é que eles têm em comum? Eles sonham. Partindo desse princípio, eu começo a ficar curioso no texto, porque que tanto Jacó, que herdou a bênção que era de seu irmão, quanto José, que viu seus filhos receberem a bênção no lugar de Rubem, em honra a ele próprio, por que eles dois têm essa coisa em comum? E eu entendi que a visão que eles tinham nos seus sonhos não pertenciam a eles. Como assim? Não eram sonhos que eles tinham de si mesmos, eram sonhos que Deus dava a eles. No sonho de Jacó, Deus dá uma visão do céu aberto, anjos subindo e descendo. Na visão de José, José vê sol e lua, 11 estrelas deitados, e os seus irmãos vão interpretar de maneira errada, assim como seu pai. Curiosamente, esses sonhos é Deus revelando que os colocaria em uma cadeira superior. Eu começo a entender que Deus é estranho. Por que Deus é estranho? Porque Jacó sonha, mas não entende aquilo que José sonhou. O fato dele não entender aquilo que seu filho sonhou, só me mostra que tem coisas que Deus vai esconder de quem mesmo já sonhou com aquilo que você está sonhando. Por quê? Para que Deus lhe mostre que aquilo que você tem é mais importante do que aquilo que as pessoas acham que você carrega. Como assim? Os sonhos não eram nem de Jacó nem de José, os sonhos eram de Deus. Então nem Jacó tinha posição e nem José. José era o 10º filho, assim como Jacó era só o segundo. Mas no sonho de José, se você prestar atenção, Deus mostra sol e lua, 11 estrelas. Pastores, prestem atenção que isso aqui é curioso, porque as 11 estrelas não fazem sentido do sonho e não estavam falando dos filhos de Jacó ainda. Porque quando José sonha, não existiam 10 irmãos, 11 irmãos. Não, existiam 10. Benjamim não tinha nascido ainda. Então Deus não está falando de um tempo presente. Deus está falando de um tempo futuro. Segundo, sol e lua, Jacó interpreta que é uma cadeira de domínio familiar. O que Deus estava falando era de governo. Lembra? Gênesis capítulo 1. E ao sol, ele deu ordem para governar de dia. E à lua, ele deu ordem para governar de noite. Eu quero que você entenda uma coisa muito particular em Deus. Deus nunca vai revelar algo que eu tenho capacidade humana de entender o que ele vai fazer. Por quê? Porque tudo que Deus faz é inexplicável. Irmão, já prestou atenção que tanto Esaú tentou matar Jacó, quanto os irmãos de José tentaram matar ele? Por que não mataram? Porque não dá para matar quem tem promessa de Deus na vida. Pode perseguir, jogar na cisterna, pode perseguir você no deserto, pode levar você a lugares que você nunca pensou em ir, mas uma coisa eu lhe garanto: o Deus que você serve, quando promete, ele lhe dá guarida para você viver a promessa. Bênção da primogenitura também foi estabelecida na monarquia. Então todos os monarcas, ao morrer, seus filhos herdavam as cadeiras, os tronos. Quando Deus faz essa promessa em Gênesis capítulo 49, ele vai falar sobre a sua linhagem. Jacó começa a abençoar. Os primeiros recebem a maldição: Rubem, Simeão e Levi. Quando chega em Judá, ele vai separar 4 versículos. E isso aqui é um texto profético. Por que profético? Porque se você prestar atenção no texto, ele não está falando sobre o filho dele, Judá. Ele está falando sobre alguém que virá da linhagem de Judá. Ele está dizendo o seguinte: vai vir um aí que vai ser como um leão. Quando ele se sentar, todo mundo vai tremer. Quando se deitar, vai parecer uma leoa forte. E tem mais uma coisa: ninguém vai se atrever a perturbar ele. Quando eu leio esse texto e me lembro da linhagem de Judá, logo meu coração se alegra, porque quem não ama a história de Davi, o homem que tem o seu nome na bandeira de Israel. Quando você para e pensa que é Davi, nós vamos fazer uma análise. Qual é a análise? Davi teve uma coroa respeitada até os dias de hoje. Só que a coroa e a cadeira de Davi teve um substituto. Quem foi? Seu filho Salomão. Davi, para vencer batalha, tinha que matar todo mundo. A morte não respeitou Davi. Quando ele diz que ele seria temido, eu vou me lembrar de Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Quando Gabriel vai numa cidade chamada Nazaré visitar uma virgem, noiva de um homem por nome José, e ele diz: Maria, eu venho da parte de Deus com uma mensagem para você. No seu ventre está um menino, o seu nome vai ser Jesus.
Deus. E tem mais uma coisa: ele será grande e o seu reinado não terá fim. O que ele estava dizendo é: José, você vai ser pai, mas Maria, você vai gerar alguém que é maior do que Davi, que é maior que Jacó, que é maior que Judá. Jesus, para vencer batalha, ele não mata, ele dá vida. A morte chama ele de Senhor. Ela eu sei Arábia. Que camancho cobia sei. Ele é maior. Quando os reis de Israel são estabelecidos, 18 após a separação, ao fim do reinado de Salomão, quando os reis se separam, 18 sentam no trono de Israel. Isso é curioso demais. Porque de 19 reis que passaram por lá, teve um adicional que foi uma mulher que sentou no trono. Filha de Acabe, e os eruditos acreditam que também. Filha dele com Jezabel. Não tinha como ser bom, né, irmão? Não teria como ter um coração voltado para Deus. Seu nome é Atalia. Só que Atalia não vira rainha de qualquer forma. A Bíblia diz que ela aproveita um momento de crise. Porque todo assassino ele só aparece nesse momento de crise. Assassinos se levantam nesse período para aproveitar um ponto fraco que está existente. E o que acontece é que Atalia aproveita. O texto no versículo 1 diz que ela recebe a notícia de que seu filho, ele é morto no campo de batalha. E logo no versículo 1 já me chama a atenção. Porque a primeira coisa que acontece, quando você recebe a notícia de que um ente querido seu morreu, é você preparar o velório. Atalia não faz isso. Segunda coisa, você chora. Atalia não chora. Pelo contrário, Atalia quer matar os herdeiros. Eu acho isso interessante. Por que ela quer matar quem herdou o trono? Ela quer matar porque ela está interessada na cadeira. Só que tem um problema aqui. Qual é o problema, pregador? É que todo mundo que deseja a cadeira nunca tem promessa. Quando você vê um crente que ele está tão desejoso pela cadeira, vá atrás, não tem promessa. Porque quem tem promessa está interessado naquele que prometeu e não naquilo que ele pode dar. Leia, ceia. Nunca ande com pessoas que estão interessadas em cargos, se ela nunca desceu na olaria do dono que fornece o cargo. Eu quero dizer algo que talvez você vai estranhar. Esta casa não é do pastor Sival. Esta casa não é desses pastores. Esta casa tem um dono. O nome dele é Jeová. Atalia mata todo mundo menos um. E esse que sobra, só sobra porque no versículo 2 a Bíblia vai dizer que tem uma mulher por nome de Jeozeba. Qual é o nome da mulher? Significado no hebraico: adoradora de Jeová. Irmão, nunca se preocupe com os perseguidores. Porque você não entende, o perseguidor revela o cuidado de Deus. Como assim, irmão Pedro? Perceba que no ambiente onde se revela um assassino, também se revela alguém que adora o Senhor de verdade. Eleio come a ceia. Por que não dá para matar Joás? Porque quando ela vai tentar matar Joás, Jeozeba se levanta e diz: esse aqui não. E o que eu acho interessante é que Jeozeba tinha motivos para não reagir. Por que não reagir? Porque ela acabou de perder seu irmão, ela acabou de perder seus sobrinhos, ela acabou de perder a família toda, mas ela não está interessada na quantidade. Ela está dizendo: ainda que sobre só isso, é com isso que eu vou adorar a Deus. Deus não está à procura de adoradores que sejam oportunistas de situações. Deus está procurando adoradores de verdade, que mesmo no pouco vão dar glória, que mesmo sem nada vão adorar. Aleluia, aleluia. Isso é interessante demais. A Bíblia vai dizer que ela vai esconder o menino por 6 anos. Quanto tempo, irmãos? 6 anos. Vai esconder o menino no altar. Ela pega o menino e a Bíblia diz, chama ela de Ama.
Ama era como se fosse uma babá. Pegava o menino no colo, correu, se escondeu. Deus fica aqui. Só que ela esconde no altar. A Thalia fica no castelo. Ela esconde aonde? Ela pega o menino ainda bebê. Ama não cuida de adolescente nem de jovem. Ama cuida de bebê. Ela pega o menino ainda pequeno, esconde, mas o menino agora tem 6 anos. Quantos anos ele tem? Você percebe que 6 é um tempo determinado? Mas ele está escondido, mas continua crescendo. A Thalia não está vendo, mas ele está. Os inimigos não sabem, mas ele está. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas ele está. Você não precisa sair no jornal, irmão. Você só precisa entender que quem está debaixo das asas do Onipotente, só quem acredita em palavra profética, levanta essas 2 mãos, porque eu profetizo que o teu inimigo não vai te achar, a fofoca não vai te achar, você vai crescer. Versículo 2, pastor Sivaldo, diz assim, ó: e ela pegou o menino entre os que estavam condenados à morte. Versículo 21. E o menino se sentou no trono. Ela pegou o menino aonde? E diga, entre os condenados. Ela pegou aonde? Mas no 21, Deus colocou ela aonde? Irmão, quem tem promessa não corre atrás de cadeira. Porque a cadeira é consequência para quem tem promessa. Eu não vim pregar essa noite para quem está atrás de cadeira. Eu vim para quem gosta de receber promessa. Deus está te dizendo, não se preocupe, porque o lugar de onde eu te tirei vai te fazer chegar longe. Olhe para alguém, olhe para pelo menos uma pessoa, diga para ele, diga para ela, o lugar de onde Deus te tirou, diga, vai servir para a glorificação do nome dele. Quando Deus cumprir a promessa, ninguém vai se lembrar. Deus vai mudar a tua realidade. Seis anos escondido, tempo determinado. Eu aprendo com isso que até o tempo de ficar escondido tem data para acabar. Vou repetir isso. Eu aprendo que até o tempo de ficar escondido tem data no calendário de Deus para chegar ao fim. Mas sabe o que é mais tremendo? Sabe por que é? É que Deus não diz a Joás quanto tempo ele vai ficar. Deus só deixa ele lá. Vai ficando aí. Eu tenho algo de Deus para lhe dizer. O quê? Deus nunca vai lhe revelar os processos que você irá enfrentar. Em 66 livros, me mostre uma vez que Deus falou sobre processo para alguém. Não tem. Por quê? Se ele revelar o processo, você para. Se ele revelar o processo, você desiste. Você não está nesse culto por causa da promessa, irmão. Você está nesse culto por causa do processo. Crente não adora Deus pela promessa que ouviu. Crente adora Deus porque processo faz a gente reagir. Deus está dizendo, essa prova fui eu, essa tribulação fui eu. Para quê? Para não te perder de vista, para te manter colado aos meus pés. Rei ou minha ceia. Para não te perder, ele cria situações. Já percebeu que depois que essa prova aumentou, você está orando mais, irmão? Você está vindo para a tarde do milagre, você está vindo para o ciclo de oração. Sabe o que é isso? É prova. Aí Deus está dizendo, vai aí orando, que eu estou ouvindo tudo. E enquanto você está dando glória no processo, eu já estou resolvendo o propósito. Enquanto você está dando glória essa noite aqui, com motivos de vir, de não vir, Deus está dizendo, vai dando glória nesse culto, que eu estou já resolvendo lá. Enquanto você adora aqui, eu estou quebrando os grilhões. Enquanto você dá glória aqui, eu estou resolvendo, abrindo a porta. Levanta essa mão, deixa eu profetizar. Para quem tem glória na boca e mão levantada, a prova não vai te parar. Nítias. Está escondido no altar. O menino continua no crescimento.
chegou uma fase em que agora a ama já não consegue mais cuidar dele. E nesse período, a preocupação é: está indo embora quem eu amo, quem cuidou de mim. E eu louvo a Deus por isso. Uma coisa que eu ensino lá em Mossoró é que os irmãos aprendam que a vida do cristão é feita de ciclos. E todos aqueles que estão na tua vida só estão por causa do ciclo. Se você parar para observar as 3 viagens missionárias de Paulo, a primeira ele só foi com 2, a segunda ele foi com 3 e a terceira ele foi com 7. Porque quem está no primeiro ciclo não está preparado para o terceiro. E você tem que aprender a respeitar quem Deus coloca na tua vida. E uma das coisas que eu mais amo em Deus é que Ele nunca vai colocar multidão para andar com quem Ele chama. Breia, ela mancho. Aprenda a dar glória não por quem está indo embora, irmão. Aprenda a louvar a Deus por quem ficou. O nosso problema é chorar por quem está indo embora. Eu quero dizer algo profético. O que é? Deus é quem tira, não é o diabo, não é raiva, não é falta de amor. É Deus dizendo: eu estou selecionando teus relacionamentos. Eu vou selecionar quem entra na tua vida. E quem está indo embora sou eu que estou mandando. Quem pede carta para sair de igreja, irmão, é Deus dizendo: deixa eu tirar, senão vai atrapalhar o propósito. Quem está dizendo: eu vou parar de ligar para você, não é porque tem raiva, pastor Sival. É Deus dizendo: deixa eu tirar aqui, para não atrapalhar. Este não é o ciclo, já passou do tempo. Irmão, Deus está dizendo: o que você tem que estar sabendo é: não chore por quem foi, se prepare para quem está vindo. Versículo 4. O sacerdote Joiada vai traçar um plano para coroar Joás. Você entendeu que Jeozeba sai, mas Deus levanta Joás? Como assim, irmão Pedro? Olha isso aqui. Pastor Renato, ótima aula de manhã. Deus ele tira Jeozeba, porque o tempo de cuidar de criança passou. Deus nunca vai dar coroa a quem der cuidado por ama. Deus nunca vai dar coroa para quem der cuidado com babá. Tem horas na vida que você tem que amadurecer. Aí Deus disse: eu tiro a babá e levanto o sacerdote. Qual era o nome da babá na tradução? Adoradora de Jeová. E qual é o nome de Joiada na tradução do hebraico? Conhecido por Deus. Tem gente que é conhecido pelos deputados. Tem gente que é conhecido pelo governador do estado e pelo presidente. Mas tem gente, irmão, que o presidente não sabe quem é, que o governador não imagina. Mas quando abre a boca, o céu abre no meio e Deus diz: é meu. Oh glória, oh glória. Deus está dizendo para a igreja da Deb essa noite: eu estou debaixo da autoridade da palavra. E o Senhor está dizendo: profetiza sobre a minha casa. Está vindo alguém que é conhecido de Deus abençoar a tua vida. Só quem crê abre essa boca para adorar. Só quem crê abre essa boca para adorar. Meu pai em Brasília, pastor bispo, eu sei que ele é o único bispo da CGADB, até proibido no estatuto isso. Tem sido um pai para mim, assim como a sua esposa, irmã Rívia. Bispo, conhecido por Deus, e é ele que traça o plano. Você entende que não é Joás que está pedindo para ele fazer nada? É o sacerdote que faz. Sabe o que Deus está dizendo? Continue escondido. Porque tem coisas acontecendo. Epa, está acontecendo coisas no campo da invisibilidade.
Irmão, lá em Mossoró eu vou dizer porque eu estou sentindo, talvez eu nunca mais volto, vou aproveitar. Eu tenho um problema de pregar para morto, irmão. Vivo ele é sensível. E Deus está dizendo, na invisibilidade da tua vida, eu estou trabalhando. Aonde ninguém está vendo, eu estou abrindo uma porta. Deus está dizendo, você não está sabendo de nada, mas eu já levantei alguém para quebrar por você, alguém que vai passar por você, alguém que vai entrar por você. Deus levanta a joiada. E qual é o plano? Vamos cercar o menino por todos os lados. Por que ele manda ficar vigia do lado esquerdo? Olha isso como é incrível. Se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que joiada pega e diz assim, ó, fica guardiões na porta da direita, fica guardiões na porta da esquerda, fica guardião lá na entrada, fica guardião lá atrás. Se der, bota gente lá na galeria. Olha nessas portas de cima, vai gente na faculdade. Pastor Sival, quando a gente lê esse texto, eu tenho vontade de correr, porque tudo isso é só para guardar um menino de 6 anos. Sabe o que é que ele estava dizendo? Joás, fica no altar. Por que no altar? Porque enquanto você estiver no altar, preocupa não. Deus já estabeleceu o anjo na porta da direita. Deus já estabeleceu o anjo na esquerda. Deus já estabeleceu na frente, atrás, em cima, por todo lado. Quando o diabo pensar que vai te tocar, Deus está dizendo, aqui não dá, está guardado. Ali não dá, está guardado. Meu irmão, você acha mesmo que o diabo queria você aqui? Queria nada. Era para ter morrido no carnaval. Mas a graça te guardou. Era para ter nem virado o ano. A graça te guardou. É a graça dele, irmão. Xarabai. Telamancho. Sabe por que macumba não te para, irmão? Você está cercado por Deus. Eu não vim do Rio Grande do Norte para cá brincar, eu vim para ser profeta. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem achar que você tem ponto fraco, vai conhecer teu ponto forte. É Deus, é Deus, é Deus. Só quem é guardado, levanta essa mão, abre essa boca. Ninguém te para, ninguém te toca, ninguém te para. Olhe para alguém, profetiza sobre ele. Diga, não se preocupa, você está guardado. Diga para ele, você está guardado. Para terminar, 23 anos, peguei 2 pastores doutrinadores que me ensinaram, seja obediente. Foi me dado um tempo, eu vou até esse tempo, né? A Bíblia diz que depois que ele cerca o templo, pastores, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, vamos fazer uma festa. Antes da festa vamos tirar a Thalia da cadeira, e joiada está só sentada debaixo do altar. Vamos matar, mata ela. E ele diz, agora está na hora da festa. Isso é estranho. Não tem festa antes. Pastor Sival, só tem festa depois. Depois de quê? De perder irmãos, de perder pai. Lemaia. Deus nunca vai te dar nada enquanto você não se secar de tudo que é seu. O que Deus está dizendo é, eu mexo aonde você chora. Eu mexo aonde você pensa que está abandonado. Para quê? Para te mostrar que o teu maior bem Terabai.
E na hora da festa vai acontecer algo tremendo. Porque se ele tirou ele do castelo, na hora de coroar, quando eu li o texto, o que eu imaginei? Vai coroar ele dentro da igreja. Ele, não, você ficou escondido no altar, mas eu vou te levar para o lugar onde te pisaram. Eu vou te levar para o lugar onde alguém disse, daqui tu não passa. E é lá que vai ter a festa? É lá. Por quê? Porque o primeiro lugar que Deus vai te honrar não é em São Paulo. O primeiro lugar que Deus vai te honrar não é no Rio de Janeiro. O primeiro lugar que Deus vai te honrar é em Brasília. Porque Deus não começa de fora para dentro, Deus começa de dentro para fora. Não entendi, pregador? Deus não é dependente de ambientes, irmão. Como assim? Aonde você chorou, Deus está dizendo, é lá que vão te receber com honra. Aonde alguém achou que você não ia sobreviver, é lá que Deus vai mudar a tua história. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aquele lugar que achou que você não seria ninguém, é lá que eu vou mostrar que eu sou na tua vida. Você pode ficar de pé comigo por um instante? Enquanto você estiver no altar, você está debaixo da presença dele. A Thalia não consegue achar Joás porque os olhos de Thalia estão no trono. E Deus está dizendo, só dá para achar quem tem promessa quando você procura no lugar certo. Quem tem promessa não está debaixo de cadeiras. Quem tem promessa está debaixo dos pés de Deus. Quando Deus decide esconder, irmão, é porque Ele está dizendo, eu te escondo para você não morrer. Eu te escondo para poder te livrar. Mas esconder não é abandono. Esconder é cuidado. Porque nesta peleja você não peleja. Quem peleja sou eu por você. Deus está dizendo, enquanto você está no altar me adorando, me dando glória, louvando o meu nome, eu estou cuidando de tudo lá naquele lugar. Você pode fechar os olhos, por favor? Você pode começar a celebrar o nome de Jesus. Você pode começar a adorar o nome dele. Você pode começar a adorar o nome dele. Você pode começar a dar glórias ao nome dele. Porque quem está no castelo não tem visão de altar. Só quem tem é quem está no altar. Você pode abrir a boca. Você pode adorar o nome dele agora. Você pode começar a levantar essa voz, aumentar esse volume. Quem tem altar tem presença. Tchela manho, tu que lá vai a ceia. Ai, quem tem presença já começa a receber mais aí. Quem está no altar começa a ser cheio. Quem tem altar na vida começa a ser cheio. Se é batizado, começa a falar em línguas. Se não é, recebe o batismo agora. Se era e parou, seja renovado agora. Oh glória, Deus está dizendo, fica no altar. Fica no altar. Fica no altar. Fica no altar. Eu estou te escondendo, mas estou cuidando de tudo. Abre a boca e adore a Ele. Abre a boca e adore a Ele.